Chegamos à 8ª reunião da Bacia de São Francisco agora, nessa primeira terça-feira do mês de agosto. Novidade praticamente quase nenhuma, porque não tem chuva, está seco. Nós estamos em agosto, é o período e o mês mais seco do ano. Mas tem algumas coisas interessantes. Eu vou comentar com vocês duas delas, uma muito importante e a outra muito engraçada. Vamos começar pela mais engraçada. Estão noticiando, como todo vésperas de ano de eleição, que vão construir a maior hidrovia do São Francisco. São 10.000 quilômetros que está anunciado de hidrovia. O governo anunciou que vai ser feito no Nordeste. Eu dei a notícia aqui, o pescador olhou para mim com a maior cara de pau, falou: Mansur, eu acho que eles estão querendo fazer mão dupla no São Francisco, vai construir, o São Francisco tem a mão a ida e tem a ida a volta, eles vão construir a volta. Agora, pasmem, se o São Francisco tem 3.000 e poucos quilômetros de extensão, 10.000 quilômetros, você vai no Rio, você vai e volta, você vai e volta, você vai ficar. Bom, não vou comentar não, deixo para vocês comentarem depois. Quem compra essa ideia é quem compra essa ideia, não vamos entrar muito em detalhe. Mas o mais importante dessa reunião foi mostrar o seguinte: eu não vou discutir mais com o sistema, quem assiste, quem acompanha essas minhas avaliações sabe que eu cheguei no meu limite, não tem como. Você vai brigar com o sistema, não tem jeito. Depois de todas as reuniões, da briga daqui, briga dali, em relação a jusante, barragem até Barra do Rio de Janeiro, ali no Pontal da Baeté, onde o pessoal, pelas vazões de Três Marias, estava ficando no seco, fizeram uma reunião lá onde foi intimado, vocês já assistiram o vídeo aí, porque convidados não foram intimados, tiveram que ir. Chegaram a um consenso, me parece. Bom, aí você assiste a reunião e eles falam, a CEMIG fala no papel, que está com uma deflação de 428. Você vai ver as planilhas, eu deixei as planilhas aqui em cima para você acompanhar. 428 metros cúbicos, que é o que vai dar para resolver as situações daqui e dali. Aí você abre a planilha diária, você vai lá, está aí em cima também da CEMIG, está 162 metros cúbicos. Ela fala que solta 428, você vê na realidade, está 162. O rio está baixo, o rio está seco. Aqui nessa região que nós brigamos sempre, até na Barra do Guaicuí, onde o Rio das Velhas chega, que aí já pega mais água, aí já pega abaixo Paracatu, que está aí, outros rios, aí já é diferente. Mas aqui onde nós estamos é crítica. Então, tudo isso vai deixar a gente com menos peixe, o peixe está escondido. Outro detalhe que me pediram para explicar, que eu comento muito e discuto muito, esse abre e fecha de Três Marias, você tem que observar uma outra coisa também. O rio já está assoreado, nós vamos falar sobre isso, sobre as balsas, que é o assunto mais importante que eu achei que houve nessa reunião, o setor onde tem as balsas. Três Marias abre, a água empurra areia. Três Marias fecha, o rio baixa, a areia senta. Então você nunca sabe, o canal está aqui, amanhã o canal está acolá, banco de areia tem um aqui, amanhã está acolá. O peixe desaparece, o peixe vai esconder. Está saindo peixe? Está, como eu já contei, abaixo da Barra do Rio das Velhas, da Barra do Guaicuí, está saindo muita caranha na ceva, mas está saindo muita caranha grande, mas na ceva. No normal, as pessoas não estão pegando peixe. Então, veja bem, se não vai chover talvez no Baixo São Francisco, no litoral, muito pouco. Aqui no médio e no alto São Francisco não tem chuva. É o período, é a natureza fazendo o seu ciclo. Mas agora vamos a um detalhe curioso. O seu Altino, presidente da Bacia de São Francisco, fez um questionamento que há muito tempo todo mundo está fazendo. Houve muitos comentários, inclusive você pode deixar o seu comentário aí embaixo também, o que você acha, o que você descobriu sobre isso. Existe dinheiro, fundo perdido, né, da Eletrobras. Usaram pouco, 5.600.000 para colocar o vapor Benjamin dentro d'água. 5.600.000 é muito dinheiro. Eu acho até que dá para fazer mais 2 vapores, mas tudo bem, não cabe a mim discutir isso. Seu Altino, eu vou deixar a fala dele no final para você acompanhar, para você ver a realidade. Ele chamou para uma coisa muito interessante. Por que então não fazer uma parceria com esse fundo perdido da Eletrobras, com a Eletrobras, para usar dinheiro para fazer dragagem nas regiões onde tem as balsas, a travessia de balsas? Dá uma dificuldade muito grande, o rio está baixo. Em vez de fazer 10.000 quilômetros, fazer mão ida e mão volta, né? Mão e contramão no Rio São Francisco, por que não pegar dinheiro e dragar em setores do rio? Morpará, São Francisco, São Romão, tem uma série de locais onde
Usa-se a balsa, que ainda não tem ponte, São Francisco estão construindo, mas ainda vai demorar alguns anos. Pega esse dinheiro, faz uma dragagem no rio, nesse setor onde usa-se as balsas, para facilitar a travessia. Ele cobra, ele dá a sugestão, ele faz como é que a gente fala? Ele cutuca, ó gente, vamos fazer isso, por que não? Então eu quero deixar com vocês essa solicitação do Sol Altino. Vamos lá. Se pode e tem esse dinheiro, vamos usar onde está precisando. Esse negócio de ficar brigando porque solta baixo, esse solta baixo de Três Marias não resolve, nem vai resolver. Já falei, já comentei que CEMIG está na mão da ANA e a ANA está na mão do sistema. Então a gente vai discutir, ficar dando burro em ponta de faca. Eu trouxe para você essas novidades e resumindo, não tem chuva, nós estamos em agosto, o Três Marias está com 75% de cota, de nível. Ela vai chegar em 1º de outubro, por aí, no início de outubro, com 63, 60 por aí, mas com bastante água no início das chuvas. O resto está tudo como antes no quartel de Abrantes, um monte de gráfico, um monte disso assim, entra um fala, entra outro fala, e nós aqui, o rio aqui, está do jeito que está. Não adianta. É uma luta que a gente não pode desistir, como diz um amigo meu, quem luta pelo São Francisco não pode desistir nunca. Esse rio dá sustento a muitas famílias, a muita gente. Compartilhe o vídeo se você gostar. Faça sua inscrição, está aqui embaixo. Clica no gostei. No finalzinho aqui eu deixei um vídeo fazendo um pedido. Eu não tenho patrocínio, nunca tive, são 14 anos que eu estou fazendo isso. Eu não tenho patrocínio. Se você quiser colaborar, tem um videozinho no fim te dando o direcionamento. Vamos torcer para que a ideia do seu Altino em relação ao desassoreamento nas regiões de balsa seja feita. Essa questão das balsas no São Francisco, eu acho que a gente fica sempre enxugando o gelo, né? E aí é pensar a gente construir uma parceria em especial agora com a Eletrobras, com o fundo da Eletrobras, para ver se a gente consegue equacionar, porque soltar a água apenas e comprometer a segurança hídrica, eu acho que não é o caminho, né? A gente tem que talvez pensar numa proposta conjunta entre aqui o ONS, CEMIG e os demais parceiros, para a gente ver se constrói aí alguma alternativa, né? Um investimento, talvez, onde a gente possa desassorear um trecho de rio onde as balsas operam. A gente sabe que a vazão ecológica ela é determinante para a bacia, mas a operação das balsas, por vezes, compromete, né, fica comprometida por causa de uma vazão baixa. E aí, simplesmente soltar água num momento ou outro, eu acho que compromete todo o sistema, né? Então, eu aqui já faço essa provocação e ver se, de alguma maneira, nós podemos aqui, através da sala de situação, apresentar aqui uma solução para fazer um investimento mais robusto nesses pontos específicos e equacionar essa questão. Fica aí essa sugestão para que a gente possa avaliar, talvez em uma outra oportunidade, uma outra reunião. Muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dá um ok, isso me ajuda. Muito obrigado a todos vocês, a todos os pescadores, meus amigos. São várias as bacias, diferente da bacia de São Francisco, mas o coração de pescador é o mesmo.